Aqui comigo estão os nossos comentaristas. Olha quanto tempo já se passou e eu não consegui apresentar vocês ainda hoje nessa sexta-feira. É notícia atrás de notícia, é coletiva atrás de coletiva. Luiz Felipe Dávila, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, bancada. E boa tarde vocês que nos seguiram aqui todo esse tempo. Alan Gani, muito bom falar contigo. Igualmente, Evandro. Boa tarde a todos e boa tarde à nossa audiência. Gustavo Segré, bem-vindo. Obrigado. Eu quero avisar que a falta de barba aqui na minha carinha corresponde a ter perdido uma aposta por excesso de confiança. Tá vendo? Meu Boca Juniors. Ampliarei nas redes sociais. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos e você vai perder outra na semana que vem. Pessoal, além da coletiva da equipe médica do presidente Lula, nós acompanhamos o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, conversando com a imprensa por mais de 1 hora e tratou ali dos vários temas que envolvem o Supremo Tribunal Federal neste momento, inclusive a tensão com o Congresso Nacional. Mas eu gostaria de começar com vocês falando sobre o trecho em que ele traz a forma ou o entendimento que ele tem sobre o tráfico de drogas e sobre a descriminalização do porte de drogas, falando muito em relação à quantidade. O pessoal da rádio está de volta agora nesse momento e nós estamos debatendo aqui no 3 em 1 a entrevista coletiva que o presidente do Supremo Tribunal Federal concedeu um pouco mais cedo ali por volta de 3h50 da tarde. Quero começar contigo, Luiz Felipe Dávila. Como é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal pode entrar numa queda de braço com aquilo que é decidido ou discutido no Congresso Nacional e também dos riscos ou benefícios que essa decisão poderia trazer? Bom, a colocação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, é a colocação de um jurista muito cauteloso, né? Dizendo que respeitou as leis do Congresso Nacional, da descriminalização das drogas, e que, na verdade, foi uma decisão apenas para decidir a fronteira entre a legalidade, ou seja, o que pode ser portado pelo consumidor, e o que seria tráfico. E aí, nisto arbitrou o Supremo de que 60 gramas é o que separa o traficante do consumidor, mas sempre respeitando as leis do Congresso Nacional. Agora, essa decisão, como nós já vimos, causou uma enorme reação no Congresso Nacional e pode haver até um retrocesso nesse sentido, que é o endurecimento do entendimento disso, para deixar clara a posição do Congresso, que não quer nenhuma flexibilização nesta ideia de determinar que 60 gramas de droga, de maconha nesse caso, é o que separa o traficante do usuário. Alan Gani, como é que você enxerga esse entendimento do ministro? E ele fala que, na situação que nós temos hoje aqui no Brasil, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que vivem em comunidades, são as pessoas mais atingidas pelas prisões por conta do uso ou tráfico de drogas. Veja, não é nenhuma surpresa essa posição dele. Nos próprios votos do ministro, ele já fazia um voto bastante ideológico na defesa do voto, e ali ele não estava defendendo a Constituição, porque a Constituição é muito clara, a lei é muito clara em relação a isso, mas havia ali um proselitismo político, ideológico em relação à defesa das drogas. Depois até, em novembro de 2017, tem uma farta matéria jornalística sobre isso, aonde ele defende abertamente legalização ou descriminalização, eu não vejo muita diferença, da maconha e até da cocaína. Então, eu não vejo com nenhuma surpresa. Na prática, essa decisão significa a descriminalização ou a legalização, eu prefiro dizer assim, a legalização da droga. Em relação que pega mais para uma população mais pobre do que para uma população mais rica, eu vejo isso como um argumento extremamente elitista. A droga, ela é devastadora, seja para o rico ou seja para o pobre, e na prática poderá aumentar o consumo, trazendo consequências para a sociedade, e não vai acabar com o tráfico de drogas. Você concorda com o Gani nesse ponto de vista, em Fábio Piperno? E de que forma analisa também o entendimento do ministro Barroso? Bom, Evandro, vamos começar pelo entendimento do ministro Barroso, que fez questão de dizer o seguinte: olha, a legislação vigente foi aprovada pelo Congresso e o STF não vai, de modo algum, afrontar isso aí, né? Então, essa legislação foi aprovada em 2008. Aí eu fui pegar aqui o que diz o texto
Constitucional, texto aprovado em 2008, no seu artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviço à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí fala, inclusive, de quem for pego, por exemplo, cultivando em casa, né? Sim. Ou seja, o que o ministro disse e o que está aqui no texto é que em nenhum momento você fala, olha, o sujeito foi pego lá com um pouquinho de maconha e tal, ele tem que ser preso. Então, há outras formas de se penalizar. Essas 3 aqui, aliás, estão bem explícitas, né? Estão muito claras, é só pegar o texto e ler. Então, é evidente que é uma discussão passional demais e, às vezes, falta alguém esclarecer o que diz o texto constitucional. Segre. Quando você determina que o usuário, e a proposta é entre 25 gramas e 60 gramas, e está 5-2, o voto até agora, não é crime. Você está aduzindo que essa pessoa vai fazer mágica e vai obter 25 gramas ou 60 gramas do nada. Porque, obviamente, vai comprar de alguém. E se o usuário não está penalizado, mas o traficante sim, de alguma maneira você está coibindo uma lógica da oferta e da procura. Ou seja, como você pode penalizar a quem consome ou a quem vende sem penalizar quem consome? Seria mais fácil... Quer dizer, você permitiria o consumo, mas esse consumo vai comprar de quem vende de forma irregular. Salvo que a pessoa diga, ok, eu consumo e eu cultivo na minha casa. Então não estou comprando de alguém que é traficante. Sim. E por esse motivo não estaria compreendido como um delito. Ou seja, seria no caso resolver o problema do encarceramento, mas não resolver o problema do tráfico de drogas no país. Esse é o ponto. É o tráfico de drogas que a gente está questionando. Seria a mesma coisa como se você dissesse, bom, o receptor de mercadoria roubada não é crime. Mas quem rouba, sim. Peraí, se alguém roubou, vai vender em algum lugar. Não tem como usar o que roubou. Então, é uma incoerência um pouco complexa de ser explicada. E nós observamos que não é apenas nessa questão que o ministro tentou explicar. O marco temporal foi outro caso. Nós vamos tocar nesse ponto. Mas isso está na ainda. Constituição. Mas o que o ministro explicou está na Constituição. E outra coisa é que, ao determinar que 60 gramas é para consumo próprio, os traficantes só vão fazer agora papelote de 55 gramas e vender, dizer que é para consumo próprio. Então, assim, é uma natureza de querer definir as coisas sem nenhuma convicção de que aquilo vai resolver o problema. É uma coisa inacreditável isso. Então, o que acontece é que agora a decisão do Supremo dá aí um sinalzinho para o tráfico assim, olha, papelote de 55 gramas vai passar como consumidor e não como traficante. Fala, Gani. Não, isso nem deveria estar no Supremo Tribunal Federal e tampouco é uma pauta prioritária do país. Que tal discutir segurança pública, endurecimento das leis ou aplicação das leis para punir os traficantes? Você não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil legalizando a droga na prática. A experiência internacional mostra que tudo isso, na prática, é um jogo de palavras, Piperno, que ele usa. Não é. Na prática, você vai legalizar, vai aumentar o consumo, não vai acabar com o tráfico. Veja o que ocorreu na própria Holanda. A Holanda, né, que tem ali algumas regras para consumo de drogas em coffee shops, etc., aumentou, virou um hub, né, de traficantes justamente porque é mais permissivo e eles mesmos já estão pensando em rever essa lei. Sabe um país que tem aí sim uma orientação progressista, mas foi na contramão e nessa parte não não adotou uma política de esquerda e diminuiu muito a droga? Foi a própria Suécia. Como? Educação forte, combate às drogas e também aumento de leis punindo, né, tanto consumo quanto produção. Então, o sujeito é pego com baseado aqui na calçada, pô. Aliás, passa a noite aqui... Não, já é legalizado. Então, aí... Então, já está legalizado. Então, vai na Cracolândia, já legalizou. Aí uma outra história. A gente está falando de uma outra situação. Mas vamos lá, o sujeito está fumando aí, enfim, um baseado, chega lá alguém da polícia e fala, olha,
isso aqui, enfim, é proibido. Você vai prender esse cara? É claro que não. Agora, em compensação, você tem, por exemplo, penas alternativas que estão aí previstas. Eu acho que o Segrelli trouxe um ponto que foi fundamental. No final das contas, só existe produção porque existe o consumo. Né? A partir do momento que acabar o consumo, acabou a produção. A partir do momento... Mas você acha que em algum momento vai acabar o consumo? Não, mas nem não vai acabar. Evidentemente que não, Evandro. Mas posso trazer aqui um dado que eu acho que é bastante relevante, Evandro? A sociedade entendeu que o cigarro faz mal. E houve uma força-tarefa de imprensa, universidades, área médica, todo show business no combate ao cigarro. E diminuiu muito, né, o consumo de cigarro. Por quê? Porque houve um esforço da sociedade. Então, por que não ter esse esforço da sociedade em relação às drogas também?